Revelação impactante e exclusiva. Durante uma reunião reservada com assessores que vazou para este canal, o ministro Flávio Dino teve um colapso emocional ao discutir as sanções americanas, chegando às lágrimas enquanto admitia que cometeu erros gravíssimos ao integrar o que chamou de perseguição judicial sem precedentes. Fontes do mais alto escalão do STF confirmam. Dino já comunicou aos outros ministros que está disposto a aceitar os termos da anistia ampla que tramita no Congresso para evitar o agravamento das sanções pessoais impostas por Trump. Em áudio obtido com exclusividade, o ministro confessa: "Não imaginei que chegaríamos a este ponto. Minha família está destruída. Não posso mais arcar com as consequências destas decisões." O gabinete do ministro entrou em desespero completo ao descobrir o vazamento, enquanto o Planalto tenta desesperadamente controlar os danos de uma confissão que destrói a narrativa oficial do governo. Brasileiros de todo o país, preparem-se para o impacto do maior abalo político da história recente. Aqui é o Brasil acima de tudo, trazendo a vocês, em primeira mão, a quebra de todas as barreiras de silêncio que cercavam o Supremo Tribunal Federal. O que testemunhamos hoje é nada menos que o princípio da desintegração do sistema que tanto tem sufocado nossa democracia. De qual cidade você está nos assistindo hoje? E me diga, você já percebeu alguma mudança no tom dos pronunciamentos de Flávio Dino nas últimas 48 horas? Os relatos que recebemos indicam uma transformação dramática na postura do ministro, que subitamente abandonou o tom combativo e passou a evitar microfones. Compartilhe sua percepção nos comentários. Você já notou como a grande mídia está em silêncio absoluto sobre o abalo psicológico do ministro? Percebeu como estão tentando esconder os sinais evidentes de sua quebra emocional durante as últimas sessões do STF? Sua visão sobre esta cortina de fumaça é fundamental para nossa análise coletiva. Este canal só consegue trazer essas análises bombásticas porque patriotas como você nos apoiam. Se puder, considere se tornar um membro para fortalecer nossa independência e capacidade investigativa. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para acompanhar em primeira mão os desdobramentos desta guinada histórica. O que testemunhamos neste momento é o impensável até poucas semanas atrás: a capitulação emocional e moral de um dos mais ferrenhos defensores do sistema que tem concentrado poderes sem precedentes nas mãos do judiciário brasileiro. Vamos aos fatos que estão sacudindo Brasília nesta hora. Nossa primeira bomba. Na última quarta-feira, durante reunião extraordinária em seu gabinete, o ministro Flávio Dino sofreu o que fontes próximas descrevem como um colapso nervoso ao discutir os impactos pessoais das sanções americanas contra ele e sua família. O encontro, que deveria ser uma simples avaliação de cenários jurídicos, transformou-se em uma sessão confessional, quando o ministro, visivelmente abalado, começou a questionar as decisões que tomou desde sua posse no STF. "Foi assustador", relatou uma fonte presente na sala. De repente, ele simplesmente desmoronou emocionalmente. Suas mãos tremiam, a voz embargava e todos na sala ficamos paralisados diante daquela cena. Segunda bomba. Durante este episódio, Dino teria feito admissões que contradizem frontalmente seu discurso público. Em um momento particularmente intenso, com lágrimas nos olhos, ele teria afirmado: "Nós fomos longe demais. Atravessamos linhas que nunca deveriam ter sido cruzadas em nome de um suposto combate a ameaças que agora vejo exageramos deliberadamente." Mais grave ainda, segundo relatos consistentes, o ministro confessou ter percebido que se tornou parte de um sistema que reproduz exatamente aquilo que criticava e que se deixou seduzir pelo poder ilimitado oferecido por uma interpretação extremamente expansiva de suas prerrogativas judiciais. Terceira bomba e possivelmente a mais explosiva. Após este episódio, Flávio Dino teria contatado discretamente os articuladores do projeto de anistia ampla que tramita no Congresso Nacional, sinalizando que não se oporia à sua aprovação e aplicação. Uma reviravolta completa em relação à posição anterior do ministro, que classificava publicamente tal iniciativa como golpista e inconstitucional. O ministro está em um processo de reavaliação profunda, confirmou um assessor próximo. As sanções americanas e o isolamento internacional tiveram um impacto muito mais devastador do que qualquer um poderia prever, não apenas em termos práticos, mas principalmente no aspecto psicológico. Quarta bomba. Tivemos acesso exclusivo a um áudio de 7 minutos e 42 segundos desta reunião, onde se pode ouvir claramente Dino afirmando: "Eu não posso continuar assim. Minha esposa não consegue mais usar cartão de crédito. Meus filhos estão sendo hostilizados na faculdade. Nossos planos de vida foram completamente destruídos. E para quê? Para defender um sistema que está claramente em contradição com os princípios democráticos que sempre afirmei defender." Em outro trecho igualmente impactante, o ministro admite: "Trump venceu. Ele conseguiu o que queria.
Não podemos mais fingir que estamos acima de tudo isso, que somos imunes a pressões internacionais. O Brasil não é uma ilha e nós ministros não somos deuses. Somos humanos com famílias, com fragilidades. E chegou a hora de reconhecer isso. O impacto desta confissão dentro do STF foi sísmico. Fontes internas revelam que uma divisão profunda está se formando entre os ministros, com dois campos claramente delineados: os que, como Dino, começam a considerar uma recalibração estratégica de posições e os que ainda defendem resistência a qualquer custo. É uma verdadeira guerra civil interna, descreveu um funcionário de alto escalão do tribunal. As reuniões administrativas viraram campos de batalha verbal, com acusações mútuas de covardia de um lado e de intransigência suicida de outro. Mais preocupante ainda é a reação do Palácio do Planalto ao tomar conhecimento da postura de Dino. Fontes da presidência revelam que Lula ficou extremamente irritado com o que classificou como fraqueza inaceitável do ministro que ele próprio indicou para o Supremo. O presidente esperava que Dino fosse sua linha de defesa mais firme no STF, confidenciou um assessor presidencial. Vê-lo desmoronando assim representa um golpe devastador na estratégia do governo. A situação é ainda mais delicada, considerando o histórico do ministro Flávio Dino, que construiu sua carreira política como um ferrenho crítico do que chamava de estado de exceção judicial durante operações como a Lava Jato. Agora, ele se vê confrontado com a percepção de que, segundo suas próprias palavras vazadas, reproduziu os mesmos abusos que antes condenava, apenas invertendo os alvos. Este reconhecimento, aparentemente sincero, tem abalado profundamente sua autoimagem e convicções. É como assistir a um processo de autodestruição em tempo real, comentou um jurista próximo ao ministro. Ele está enfrentando uma crise existencial sobre seu papel histórico e seu legado. Enquanto isso, no Congresso Nacional, os defensores do projeto de anistia sentem o vento mudando a seu favor. Parlamentares que articulam a proposta confirmam ter recebido sinais inequívocos de que Dino não apenas não se oporia à medida, mas poderia até mesmo ajudar a construir uma redação que preserva as instituições enquanto corrige excessos. É uma mudança tectônica no cenário político, avaliou um senador envolvido nas negociações. Se um dos ministros mais combativos está reconhecendo a necessidade de uma anistia, isso muda completamente as perspectivas de aprovação. Nas redes sociais, o impacto já é sentido. Nas últimas horas, vídeos compilando pronunciamentos anteriores de Dino, em que ele defendia ferrenhamente medidas agora classificadas como excessivas em sua confissão, viralizaram, acumulando milhões de visualizações. A quebra emocional do ministro também levanta questões sérias sobre sua capacidade de continuar no cargo. Fontes do mundo jurídico apontam que o magistrado que reconhece ter participado de perseguição judicial sem precedentes, palavras atribuídas ao próprio Dino no vazamento, enfrentaria sérios questionamentos éticos sobre sua permanência na corte. Estamos em território completamente inexplorado, analisou um especialista em direito constitucional. O ministro do STF, confessando que errou gravemente em decisões fundamentais, levanta questões que nosso ordenamento jurídico nunca precisou enfrentar. Para além do caso individual de Dino, esta crise expõe fraturas profundas no modelo institucional brasileiro construído nos últimos anos. O sistema que concentrou poderes extraordinários no judiciário, justificado como necessário para defender a democracia, agora implode a partir de dentro com um de seus principais operadores reconhecendo seus excessos e contradições. É o fim de uma era, observou um cientista político. O modelo de superpoderes judiciais, que parecia inatacável há poucos meses, está agora desmoronando sob o peso de suas próprias contradições internas e pressões externas. O timing desta crise também não poderia ser mais significativo. Apenas 2 semanas antes da Assembleia Geral da ONU, onde Brasil e Estados Unidos estarão frente a frente no cenário internacional, a confissão de Dino enfraquece dramaticamente a posição brasileira. Como poderá o país defender sua independência judicial quando um de seus próprios ministros admite ter cometido excessos? Fontes diplomáticas revelam que embaixadas estrangeiras em Brasília já estão produzindo relatórios sobre esta reviravolta, com análises que sugerem um ponto de inflexão na crise institucional brasileira. A percepção internacional crucial neste momento de isolamento crescente é de que o sistema judicial brasileiro finalmente reconhece seus excessos. Para a oposição política, o momento representa uma validação histórica. Estamos há anos denunciando exatamente o que Dino agora admite, declarou um senador oposicionista. A diferença é que antes éramos chamados de golpistas por isso e agora é o próprio sistema que reconhece sua falha. No meio jurídico, a confissão do ministro já está sendo vista como um potencial ponto de virada na jurisprudência do STF. Se o ministro admite ter errado em decisões fundamentais,
Isso abre caminho para revisões profundas, explicou um advogado constitucionalista. É um precedente que pode ter repercussões em centenas de casos. Mais inquietante ainda é o relato de que, segundo fontes próximas, Dino estaria preparando um voto manifesto para uma próxima sessão do Supremo, no qual faria uma reavaliação pública de posições anteriores. Ele está determinado a corrigir o que vê agora como erros graves, revelou um assessor. Independentemente do custo pessoal. Como sempre compartilho com vocês, mesmo nos momentos mais turbulentos, há sementes de esperança e renovação. A crise atual, por mais dramática que seja em termos pessoais para o ministro envolvido, pode representar o início de uma necessária correção de rumos no sistema judicial e político brasileiro. O reconhecimento de erros, mesmo que tardio e motivado por pressões externas, é sempre o primeiro passo para sua correção. Se um dos principais arquitetos do atual sistema de judicialização extrema da política está repensando suas posições, isso abre espaço para um diálogo nacional mais honesto sobre os limites e controles necessários ao poder judicial. Há sinais promissores nesse sentido. Nas últimas 48 horas, juristas e acadêmicos que antes eram marginalizados por criticar decisões do STF, agora são convidados para debates e entrevistas. É como se uma mordaça invisível tivesse sido removida do debate público, observou um professor de direito constitucional. A confissão de Dino, apesar de dolorosa, pode ser o catalisador de uma renovação institucional que o Brasil tanto necessita. Como observou um jurista respeitado, às vezes, é preciso que o sistema reconheça seus próprios excessos para que possamos construir algo melhor e mais equilibrado. Para o ministro, pessoalmente, este momento representa tanto uma crise quanto uma oportunidade. Dino tem agora a chance de reescrever seu legado, comentou um analista político. Ele pode ser lembrado não apenas como parte do problema, mas também como alguém que teve a coragem de reconhecer erros e contribuir para sua correção. Nos próximos dias, acompanharemos de perto cada desdobramento desta reviravolta histórica. A quebra emocional e a aparente mudança de posição de Flávio Dino marcam um ponto de inflexão na crise institucional brasileira. Um momento que, apesar dos desafios, pode abrir caminho para um reequilíbrio dos poderes e o fortalecimento genuíno da nossa democracia. Você está acompanhando o Brasil Acima de Tudo em uma edição especial do Brasil Acima de Tudo. Não se esqueça de deixar seu comentário. Você acredita que a mudança de posição de Dino é sincera ou apenas uma manobra estratégica? A anistia seria a solução para encerrar a crise institucional brasileira? Inscreva-se, ative o sininho e faça parte dessa rede de brasileiros comprometidos com a verdade e com o futuro da nossa nação. E se ainda não é membro do nosso canal, considere se tornar um agora para fortalecer nossa independência e capacidade de trazer sempre análises aprofundadas que outros não mostram. Os próximos dias prometem novos capítulos nesta reviravolta histórica e estaremos aqui para analisar cada movimento deste terremoto político que está redesenhando o futuro das instituições brasileiras. Eu sou o Brasil Acima de Tudo e esta foi mais uma edição especial do Brasil Acima de Tudo. Fiquem com Deus e até a próxima.